Proclamação da República. O que é a Proclamação da República? Para compreender esse acontecimento no Brasil, precisamos entender primeiro o que significa República e qual o propósito da Proclamação da República. Mas antes de iniciarmos, se inscreva no canal e dê seu like. Vamos lá? A expressão república significa coisa pública, isto é uma forma de governo no qual o governante é eleito pelo povo. E a proclamação da República tem como propósito a participação dos cidadãos na escolha de seus representantes políticos, como, por exemplo, escolher o presidente, o senador, o governador, o prefeito e vereadores. Agora que você já entendeu o propósito da proclamação da República, vamos aos fatos que desencadearam o fim da monarquia e o início da República no Brasil? Pessoal, o Brasil, por quase 70 anos, foi um país governado por uma monarquia. Entre 1822 a 1889, tivemos dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Mas o que é mesmo uma monarquia? Monarquia é uma forma de governo em que o chefe de Estado tem o título de rei, rainha, imperador, imperatriz. E o interessante é que essas pessoas saem do cargo apenas quando morre ou quando pede para sair. A monarquia hereditária, quando o rei ou rainha morre, a coroa fica para o filho ou a filha mais velha. Então, na monarquia, o poder passa de pai para filho. E quando começou a monarquia no Brasil? Vocês sabem? Tudo começou quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Vocês lembram do grito da independência? Independência ou morte! Isso ocorreu em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. A partir dessa data, o Brasil tornou-se livre de Portugal, mas agora era necessária uma organização política que permitisse ao povo brasileiro não apenas a liberdade, mas também que garantisse a estabilidade do país. Assim, a monarquia foi instaurada e Dom Pedro I foi coroado imperador. Durante seu reinado, que aconteceu de 1822 a 1831, Dom Pedro I enfrentou grandes dificuldades financeiras e políticas e seu prestígio como imperador estava bastante desgastado. Pressionado por diversos grupos insatisfeitos com seu governo, ele não teve outra alternativa, renunciou ao trono em 1831, mas deixou seu herdeiro, seu filho Pedro de Alcântara, para o governar o país. Mas seu filho tinha apenas 5 anos de idade. E agora? Ele só poderia governar quando tivesse completado a maioridade, que é 18 anos. Então, no período de 1831 a 1840, o Brasil foi governado por regência. O que é regência? Era um governo provisório que governaria o país até o imperador completar seus 18 anos. Durante esse período, sem a figura central do imperador, ocorreram muitas intrigas políticas e guerras civis. Insatisfeito com esse período regencial, os políticos brasileiros deram o golpe da maioridade, ou seja, anteciparam a maioridade de Pedro Alcântara para que ele pudesse ser coroado imperador do Brasil antes dos 18 anos. Então, nosso segundo imperador assumiu o poder com apenas 14 anos de idade. O reinado de Dom Pedro II começou em 1840 até 1889
Este período foi marcado por importantes acontecimentos, como a campanha abolicionista para a libertação dos escravos, a vitória da Guerra do Paraguai e muitas outras transformações pelo qual o Brasil passou. No entanto, com o passar do tempo, a monarquia foi se desgastando, pois não atendia às necessidades do povo, além de tirar o poder da igreja, dos militares, políticos e elite, e assim ela entrou em decadência. Mas alguns fatores aceleraram essa transição entre a monarquia e a república. Vamos conhecer? O primeiro foi a insatisfação dos militares após a Guerra do Paraguai. Os militares reivindicavam maior influência política e também melhores salários, só que Dom Pedro II não deu a mínima para essa reivindicação e, revoltados, eles começaram a arquitetar o golpe militar. O fim da escravidão foi um outro problema para a monarquia, pois os grandes cafeicultores eram contrários à libertação dos escravos e exigia que o imperador os indenizasse pelas perdas dos seus escravos. Mas Dom Pedro nada fez para satisfazer as vontades dos cafeicultores. E para enfraquecer ainda mais o poder da monarquia, os laços com a igreja foram cortados. Por quê? O imperador Dom Pedro mandou prender 2 bispos que estavam se posicionando contra a maçonaria. Isso foi a gota d'água para estremecer os laços entre a igreja e a monarquia. Todos esses fatores contribuíram para uma forte crise política e econômica no país. Com isso, o ideal republicano ganhou ainda mais força. A partir daí, decididos em derrubar o poder de Dom Pedro II, os militares convenceram o Marechal Deodoro da Fonseca, que era um monarquista, a liderar o movimento militar que colocaria fim à monarquia. O golpe militar que derrubaria a monarquia estava previsto para 20 de novembro de 1889, mas, devido a boatos que o imperador iria prender os chefes do movimento republicano, incluindo Deodoro da Fonseca, fez com que os militares se apressassem e, em 15 de novembro de 1889, na cidade do Rio de Janeiro, o Marechal Deodoro da Fonseca pôs fim à monarquia e proclamou a República. E qual foi mesmo a importância da proclamação da República para nós brasileiros? Sim, mesmo com o regime marcado pelo autoritarismo, a República abriu as portas para o regime democrático no Brasil. O povo adquiriu mais liberdade de expressão, direito ao voto para decidir quem governará o país, coisas que seria impossível na monarquia. Ou seja, tivemos muitos ganhos com a implantação da República. E por hoje é só. Espero que tenha gostado do vídeo. Aproveita e se inscreva no canal.